Core, core, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins, mais um relato quântico, que é o quadro que eu tenho feito entrevistando pessoas que passaram por experiências envolvendo pseudociência. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre constelação familiar. Acho que constelação familiar é um dos tópicos mais, assim, relatados aqui no canal. Eu já devo ter gravado mais umas com 3 ou 4 pessoas que vão aparecer aqui ao longo do tempo. Então, é bem importante. Para quem não viu, eu tenho um vídeo sobre constelação familiar, que tem quase 1 hora. Vou deixar o link em algum lugar por aqui para vocês acessarem o vídeo. Lá tem referências bibliográficas e tudo mais, explicando que constelação familiar não é uma ciência, não tem nada a ver com ciência, apesar de algumas pessoas falarem que sim. Eu vou deixar também o link de uma live que eu fiz na Escola Superior do Magistrado de Santa Catarina, a ESMESC, onde a gente fez uma live com mais 2 psicólogos e juízes, falando sobre a problemática da constelação familiar no geral e também no sistema judiciário. E hoje a gente vai falar um pouco sobre constelação familiar no direito, e eu acho que vai ser bem importante para a gente contextualizar um pouco mais a problemática da prática. Então, minha convidada vai estar tardeada com a voz modificada, e aí ela vai contar a experiência que ela teve com constelação familiar. Então, obrigada por aceitar falar aqui com a gente. Imagina, obrigada pelo convite. E se tu puder começar dizendo assim, quando foi a primeira vez que tu teve contato com as constelações familiares, como foi, onde foi, o que foi dito? O primeiro contato que eu tive foi numa aula de, desculpa, de Direito de Família, que o professor, o Direito de Família ele é sempre visto como uma disciplina humanitária inclusiva, e eu tenho que fazer devida ressalva que é muito diferente da abordagem que eu tive com outras cadeiras, o que foi uma decepção para mim com o curso, de ter esse contato com, por exemplo, direito constitucional de uma maneira tão burocrática e desassociada da realidade, da sociedade, enfim. O direito de família era diferente, ele era muito próximo, muito prático, muito querido, e isso, me motivava muito ali na aula, tal. E aí o professor, ele mencionou, ele disse assim, gente, vocês sabem que o judiciário, ele tem esse excesso de demandas, né, de todas as áreas, e o direito de família, ele tem um excesso de demandas pela resolução que os conflitos têm que não são eficazes, né? Às vezes as pessoas vão demandar do judiciário coisas que estão mal resolvidas dentro delas, assim, né? Às vezes o vínculo que tem com o ex-marido, com os filhos, se dá numa sala de audiências, né? As pessoas continuam com a demanda, com o conflito, para continuar tendo vínculo. Isso não é saudável, e vocês, como advogados, como operadores de direito, vocês têm que ter essa sensibilidade, vocês têm que entender que a pessoa vem fragilizada, ela está vulnerável, ela vai lidar ali com uma coisa íntima, e vocês têm que ter essa empatia, essa sensibilidade. Beleza. E ele disse, existe um método alternativo de resolução extrajudicial, né, que dentro do direito de família, dos métodos utilizados é a mediação, né, que é quando se proporciona a conversa ali entre o pessoal. Ele disse que um método alternativo, que ainda não está sendo utilizado em todo o cenário, mas que ele, né, ele super apoiava, dizia que era muito positivo, era a constelação familiar. Eu não sabia o que era, eu continuei ouvindo, né? Nada de estranho, constelação familiar, eu pensei que coisa esotérica, mas enfim. Aí ele disse, a constelação familiar, ela é uma técnica de psicoterapia, ela tem a ver com o psicodrama, e pensei, isso tem a ver com a justiça restaurativa, a roda de conversa, tal. E aí ele disse, então as pessoas vão para audiência, as pessoas são convidadas a interpretar os familiares ou quem quer que seja. E isso é uma loucura, gente, é uma loucura porque acontece muita coisa, é muito forte. E quem acredita pode dizer que tem a ver com coisa espírita, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque é uma técnica de terapia. Muita gente sai de lá achando que o espírito falou, eu não acredito, mas eu realmente acho que tem a ver ali com a emoção, da dramatização e tal. Ok, eu achei estranho, mas tudo bem. Aí, uma próxima aula, no próximo momento, ele continuou falando de constelação, e aí ele fez um convite para a turma, quem quisesse participar, quem quisesse ver uma sessão de constelação, podia ir. Nesse primeiro momento, eu não me interessei, não quis ir. Se eu não me engano, foi o endereço que ele deu foi de um congresso até que estava acontecendo. Congresso de constelação, alguma coisa assim. Queriam ter sessões, então o pessoal poderia ir participar. Não fui, mas vários colegas foram, né? E aí o que me chamou a atenção foi, assim, a total irresponsabilidade
do pessoal comentando o que aconteceu na sessão, sem se preocuparem um pouco, assim, com a intimidade das pessoas envolvidas e tal. Por exemplo, uma das coisas que eu vi foi um colega falando assim, cara, eu não conhecia ali ninguém, aí perguntaram quem queria se voluntariar para ser ali um ator, aí eu fui lá, e aí eu não sabia quem eu ia ser, aí me deu uma vontade de deitar no chão, eu deitei, e aí tava lá, não sei o quê, o pessoal começou a chorar, eu comecei a chorar junto, e aí a gente descobriu, cara, que aquela mulher tinha abortado e nunca tinha contado para ninguém, e era esse o problema dela. Eu fiquei pensando, tá, além disso ser muito, muito balela, muita loucura, que responsabilidade é essa que tu fala do aborto de uma pessoa assim, né? No café da faculdade, como se nada fosse nada. Teve um outro convite e eu tava cada vez mais, assim, ressabiada com o nível de pessoas, sendo bem cruel com essa expressão, o nível de pessoas, mas era geralmente aquele tipo de colega que não tem muita empatia, nem com os outros colegas, muito menos com as partes, faz chacota das demandas que pega no estágio, esse tipo de coisa. E era justamente esse perfil de colega que estava procurando, assim, as constelações. Estava achando o máximo. Eu estava achando aquilo meio estranho. Mas como, ao mesmo tempo, eu tinha muita confiança, né, no professor e em outras pessoas que falavam de constelação, vou dar o benefício da dúvida e vou ver. E o professor, assim, durante as aulas, nunca falou quem criou, como foi criada. Ele recomendou livros, artigos, falou de ciência, nada. Ele só ficava, tipo, nada. Não dele, é isso? Isso não, ele só falava como uma coisa... Aí é que tá, quando eu vi teu vídeo falando sobre o perigo e toda a questão da pseudociência, eu pensei, cara, como eu sou burra, que eu nunca tinha pensado nisso. Porque foi posto como um método de resolução de conflitos. Então, na minha cabeça, eu jamais iria imaginar que poderia ser uma pseudociência. Eu imaginava, sim, que seria algo técnico. Que eles usa técnicas de psicoterapia. Mas eu vou, se os tribunais estão usando, está sendo um método, né? Quando dizem método de resolução, se é método, então pressupõe que tem uma metodologia, no mínimo, científica para ser aplicada. Então, nem me questionou, nem passou assim, vou questionar isso, nem pensei. Eu só achei estranho, achei muito estranho o que estava sendo dito, e eu pensei, sou eu que não estou entendendo, quem sabe eu tenho que ir lá para ver. E no curso de Direito, a minha vivência, né, a minha experiência, uma instituição particular, infelizmente foi um ensino muito técnico, não foi um ensino científico. Então, essa questão de ir atrás da fonte, discutir a fonte, isso é normal, infelizmente é normal. Então, não me chamou a atenção o professor não trazer quem foi o criador, não trazer uma literatura, porque esse debate basicamente não existia, né? Tinha exceções, mas, em geral, literatura técnica, termos técnicos, enfim. Ele fez um outro convite, né, e aí era num tribunal e eu resolvi, né, vamos ver o que é. E aí no tribunal foi o procedimento de se ir para uma audiência, né, participar de uma audiência. Então, basicamente não tinha nenhuma restrição, quem quisesse podia entrar. Então eu ouvi ali a assessora da juíza comentando que era uma demanda em uma avó que tinha a guarda do neto e que ia discutir a pensão, porque ela só estava ganhando R$ 30 de pensão do pai da criança. E aí iam constelar isso. Iam constelar. Eu pensei, cara, não entendo por que vão constelar, usar essa psicodrama, essa coisa toda por uma questão óbvia. R$ 30 você não mantém ninguém vivo, né? Não dá para comprar nem comida, então o que vão constelar? Qual o mal tem aqui, né? Mal tem o que ser discutido em relação a isso, ainda mais constelado, enfim. E eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo, e comecei a ficar incomodada também com o clima que estava ali na audiência. O pessoal parecia aquelas fenômenos de mesas espíritas ali da elite francesa do século XIX, o pessoal, mesa mediúnica, né? Que o pessoal parecia isso, assim, que ia acontecer. E aí, quando entrou essa senhora, então, que ia constelar, eu fiquei arrasada, porque era uma senhora já de mais idade, uma senhora super humilde, ela realmente não sabia o que estava fazendo lá, ela estava indo para uma audiência, por quê? Porque ela precisava para audiência para conseguir resolver a questão da pensão. E aí, quando a advogada dela, que no caso era uma defensora pública, perguntou, e você tá, só repetindo, né, você veio aqui para constelar, você acordou? Sim,
né? Não teve explicação prévia, não teve nada. E aí veio a consteladora dizendo, então, gente, vamos começar aqui, né, a nossa sessão. Eu quero pedir para a gente dar as mãos e fazer uma oração. Aí, nessa hora, eu simplesmente levantei e fui embora. Porque aí é uma questão, quer dizer, pode ser chatice, pode ser implicância, que seja. Eu sou completamente contra qualquer tipo de religiosidade vinculada ao Estado, que dirá numa sessão tão íntima, fazer oração, o que é isso? Não queria participar, não queria participar disso. Aí eu vi, quando eu levantei e fui embora, depois eu soube que algumas colegas que estavam lá presentes até chegaram a fazer uma teoria meio conspiratória aí, que era porque eu tinha o diabo no corpo, uma coisa do gênero, então eu não podia estar perto de Deus, e é por isso que eu fui embora. Então, 2 pontos para falar aí. Primeiro, né? A pessoa que vai embora, alguma coisa está de errado. 2, olha o nível de religiosidade implícita, né? Então, assim, é esse o nível de pessoas que estão participando, estão, entre aspas, ajudando, ou meramente presenciando essa demanda a troco. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu naquela sessão, né? Não sei, não fui atrás, não perguntei. Esse foi o meu contato, tipo, eu parei aí. E aí eu comecei, aí sim levantou uma bandeira vermelha, né? Levantou a bandeira vermelha, porque antes eu tava achando, né, o que que tá acontecendo? E dessa vez eu pensei, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Aí, em outras conversas eu fui questionar assim, olha só, a constelação, ela me parece uma coisa tão íntima, né? Tão pessoal, eu não tô entendendo essa participação. Aí o professor me respondeu, ele disse, olha, eu concordo contigo, é uma coisa íntima, uma coisa pessoal, isso deveria ser uma decisão particular, né? A constelação, ela pode funcionar para quem quer, para quem acredita. Ela funciona por direito, funciona para a família, né? Por isso que eu apoio, porque funciona. Enfim, eu pensei, tá, mas essa parte de faz quem quer, né? E como pode, pressupõe pessoas que têm um conhecimento a respeito disso. Então, ela não é para todo mundo, né? Não pode ser posta goela abaixo, assim, para todo mundo, sem uma explicação. Eu pensei, puxa, meus colegas deviam ter ouvido isso. E não ouviram, né? Porque foi uma conversa mais particular. E aí começou a me chamar a atenção que eu fui vendo a quantidade de advogados consteladores. Eu não fui atrás, isso com certeza tu sabe melhor do que eu, a formação de um constelador. Não fui atrás porque chafurdar nesse chorume quântico, isso é para quem tem estômago, isso é para ti, Bibis. Não, a formação é um cursinho, assim, a pessoa faz um cursinho e vira constelador, não tem muito o que ser dito, a pessoa só precisa ter um ensino médio, não precisa nem ter ensino superior. E o teu professor, ele nunca, porque assim, né, uma das coisas que eu questiono no meu vídeo é que as pessoas do direito que defendem a constelação familiar, ou inclusive na live que a gente fez com os juízes, foi questionado também que esse teu professor é um exemplo que fala, mas a constelação familiar funciona super para o direito, mas não existe uma estatística mostrando se é eficaz ou não. Não existe um número provando, né? Eu achei um artigo, na verdade, que ele traz dados, se eu não me engano, do Tribunal do Rio Grande do Norte, que tem um dado ali que fala que 75% dos casos foram resolvidos. Eu não sou da matemática, tá? Não sou da matemática. Mas eu tenho certeza absoluta que não é 75%. Não tem como chegar nesse número, tá? A questão é que, assim, ele fala funciona super, mas ele também falou outra coisa. Ele disse a constelação ela não pode parar aí. Ela não pode parar numa sessão. O advogado ele tem que indicar uma continuação do tratamento psicológico. É dizer, tem que ser feito por psicólogo. Advogado não tem que ser constelador. E isso é uma coisa que tem que ser continuada. Então, assim, fazendo justiça ao professor é isso. O problema é que isso não foi dito para todo mundo. O problema é que isso ficou assim. Durante essa sessão que tu viu até ali a parte da oração, quem mais estava na sala? Além da... Tinha assistente social, tinha psicóloga, tinha psiquiatra... Tinha quem ali? Tava a assessora da juíza, a defensora pública,
uma outra funcionária pública que eu não sei dizer. Ela poderia ser psicóloga, como poderia ser assistente social, não sei dizer porque ela não foi apresentada. E a consteladora? A consteladora, ela entrou assim quase que teatralmente, sabe? Mas ela não era. Psicólogo, não era funcionária do fórum. Era... Porque, assim, pelo que eu li. Ela veio como consteladora. Isso, pelo que eu li, as pessoas que fazem constelação são convidados externos do fórum ali, de quem estiver fazendo, eu não sei de onde Exato. a pessoa, mas é um convidado externo. O que me chama atenção também é que, assim, advogado, juiz, promotor, não são psicólogos. Tipo, então, mesmo que o teu professor diga que depois é importante um acompanhamento psicológico, desde o primeiro momento, esse acompanhamento já deveria ser feito, e não depois de uma constelação. Vamos supor que o teu colega deitou no chão, tá, tudo bem. A moça confessou ali que fez um aborto que ninguém sabia. Eles, tipo, abriram um trauma da pessoa, meio que largaram, e aí o teu colega foi lá no café dar risada do que aconteceu. Exato. Na verdade, o que eu realmente não entendo é por que se abriu a porta para constelação, específico para constelação, e não se abriu a porta para diversas outras coisas. Apesar de eu ser super, super cética e estar muito alinhada aos valores do canal, num silogismo simples. Por que então é constelação, não é yoga, não é um curso de idiomas, não é qualquer outra coisa que possa ajudar ali a pessoa a resolver seus problemas, entendeu? É a constelação. Eu realmente não entendo. Dessa sessão, a consteladora entrou, ela de fato uma pessoa alheia, assim, externa. Eu não sei se ela já tinha tido uma conversa com aquela senhora, não. Eu realmente acredito que não, porque aquela senhora estava tão perdida quanto eu ali, né? Tem mais, na verdade. Você veio constelar, a senhora pensou, vim aqui resolver meu problema. Exato. Falando constelar. Porque, assim, uma coisa que eu acho importante falar aqui também, que tu vai até, acho que poder explicar um pouco melhor, quando a gente vai numa audiência, eu só fui uma vez até hoje que eu fui testemunha e tive que ir lá depor na frente do juiz. A sala estava com muita gente, assim, não foi uma audiência aberta, então não tinha outras, tipo, um público, digamos assim, né? Então não foi aqueles casos super famosos, mas foi um caso onde tinha, sei lá, pelo menos umas 20 pessoas dentro da sala, entre advogados, juízes, a pessoa que escreve, assessores, advogado da acusação, tipo, tinha muita gente, eu tive que me sentar no meio. E aí o juiz começou a fazer pergunta. E eu tava muito nervosa. E aí, inclusive, uma hora o juiz fala assim, a pessoa que cometeu o crime tá nessa sala, aponta pra ela. Tipo, já é uma coisa que a pessoa já fica nervosa olhando a cara da pessoa que tu sabe que cometeu o crime, apontar, o juiz fazer perguntas. Só que assim, eu já estava no mestrado, uma pessoa mais instruída, consegui responder, já fiquei nervosa, e não foi uma coisa assim tão dramática na minha vida, foi só o caso de um furto que me chamaram lá para depor. E aí eu penso uma pessoa que não tem tanta instrução, que tá, por exemplo, essa senhora que precisava de uma pensão, o juiz falar, vamos constelar, é quase uma obrigação. Quantas pessoas vão falar não para um juiz? Sabe, se eu estaria naquela audiência e o juiz falar para mim, agora levanta. Geralmente a pessoa vai levantar, né? Vai fazer o que o juiz está mandando. Exato. E se a pessoa precisa da pensão, da guarda do filho, porque a gente está falando, nesse caso aí, também algo que eu acho que é pior, que é a parte da família, né? Então, imagina uma mãe que não quer perder um filho, uma pessoa que sofreu um abuso. Então, assim, o que tu acha? Geralmente as pessoas vão respeitar esse juiz, né? Se ele mandar constelar, é quase que uma... Não é um convite, né? Então, e ainda eu quero pôr outra problemática. Além de fato, um juiz te convidar para algo, tu te sente na obrigação. Tem outra coisa, apesar de legalmente não ter problema nenhum, né? Você dizer, não tenho interesse em fazer uma audiência conciliatória, não tenho interesse em constelar, a gente tem que lembrar que o juiz ele tem o seu livre convencimento. Pode ser, sim, que seja um juiz que olha aquilo para fora e diz, não tem problema, não quer, vamos lá, toca o barco. Mas pode ser, sim, algum juiz que tenha um carinho muito grande pela constelação
e que pense, não quis constelar. Aí tem. Pois é, aí tem. E isso vai formar o convencimento, né? Isso que eu tô falando não é embasado em nada, é só a minha percepção, né? Não, mas Mas é discutido já por outras pessoas também da área Então, sobre o exato. decidir de alguma forma. A outra coisa que o teu professor falou que me chamou a atenção foi: constelação funciona para quem acredita. Olha, se é uma coisa, vamos colocar assim, científica, tu não precisa acreditar. Vai, assim, não, obviamente que existem tratamentos psicológicos embasados em ciência, cada pessoa vai responder de um jeito, mas o psicólogo não vai falar assim, ó, se tu acreditar, vai dar certo. Não, ele vai usar o método científico lá, seguir as técnicas e tudo mais, e vai ver o que vai acontecer, mas não é o peso na pessoa. Essa daí tu tá colocando a responsabilidade na pessoa, né? Exato. Eu acho assim que até o que quem sabe quis ser dito é, cara, não adianta constelar quem não quer constelar, entendeu? Não vai funcionar. Mas mesmo assim, a questão é, por que você não quer constelar? Essa carga de valores que tem do questionamento, da recusa da constelação, é uma coisa insana. É uma coisa insana. A impressão que eu tenho é que a pessoa que se posiciona contra um método alternativo de resolução de conflitos, e aqui eu quero fazer uma ressalva bem grande, que é a conciliação e a mediação, elas são excelentes alternativas, mas elas não podem ser impostas. E a recusa a elas, cara, dependendo do caso, a pessoa está coberta de razão em não querer sentar para conversar, não querer ter uma pessoa aí dando sugestão do que vai ser feito ou não, tá perfeito. Tem casos que, de fato, a recusa pode ser devido a uma falta de esclarecimento, e aí quem sabe de sentar e dizer, não, esse momento a gente só vai conversar. Se chegar a um acordo, beleza. Se não chegar, a gente continua o processo. E essa conversa ela é importante porque justamente o que a gente estava falando antes, né? Vamos sentar e conversar. Se funcionar, funcionou. Se não, a gente continua. As pessoas têm a impressão que se eu não constelar, o negócio não vai continuar e eu vou perder, né? Uhum. Então, essa obrigatoriedade, ela é complicada. Outra coisa, assim, a ser dita, que eu gosto de frisar bem, de novo, não querendo generalizar, mas é o perfil que eu observo, né? O perfil dos consteladores são as pessoas que têm essa visão do direito sem a carga valorativa do direito. O que eu quero dizer isso? Como eu sou uma dessas exceções, que dentro do ensino técnico eu fui atrás de um aprofundamento acadêmico, né? Exceções plural, porque tem gente assim, a gente questiona muito o que é a razão de ser do direito. A razão de ser em termos de sociologia, em termos de história, né? Em termos de tudo que vai moldar essa estrutura para o direito funcionar. Para que ele serve? O que ele é? Para que ele serve? De onde vem? Né? E o padrão dos consteladores é que isso não se questiona. Né? Já está posto. O direito é assim, o direito funciona assim, e o que a gente está fazendo é para essa coisa que eu nem sei o que é o direito, né? Sim, esse ente, essa entidade, o direito, funcionar melhor. Para as pessoas conseguirem os seus direitos, mas eu nem sei o que direito é. Uhum. Entende? Eu vejo isso como uma situação meio kafkiana mesmo, né? Esses labirintos absurdos que não cabem para a racionalidade. Né? O pensamento racional ele não comporta esse tipo de visão que te leva do nada ao lugar nenhum, sem uma razão de ser, e simplesmente vai executando, e nessa execução não se responsabiliza, que é o meu grande problema. Cadê a responsabilização pelos efeitos da constelação? Seja a responsabilização para quem seja, para o colega que ridicularizou uma situação no café, a responsabilização de quem deixou, né, essas pessoas participarem assim tão livremente, a responsabilização para quem sugeriu isso, sendo que talvez nem devesse ser sugerido, né? A constelação ela não tem regulação nenhuma, e por não ter regulação, ela também não tem responsabilização. Eu sei que os consteladores, eles querem a regulamentação da constelação, o que está ok, está no direito deles, porque regulamentando eles conseguem trabalhar efetivamente nisso, o que eu acho que é uma faca de dois gumes, porque tendo a regulamentação também é uma maneira de se cobrar a responsabilização, né? Evidentemente, eu não queria que a constelação chegasse no judiciário, ainda mais da maneira que chegou. Não queria. Mas quando se fala na regulamentação da constelação, eu imagino que é uma maneira de se procurar responsabilização, porque
Não tem como isso correr assim sem freios nem contrapesos, né? Insano, insano. E aí, quando tu foi, por exemplo, começou a te questionar, né? Ah, a constelação... Porque tudo que tu tá falando agora foi pensado ao longo do tempo, né? Mas naquela época, tu não tinha essa ideia. Tu começou a duvidar. E aí, como é que tu foi descobrindo mais sobre o assunto, assim? Olha, na verdade, foi uma coisa que... sabe aquelas coisas que era melhor eu nem ver, que eu nem ia saber? Sim. Foi tipo isso, porque eu fiquei, tá, constelação, legal, bacana, deve ser um negócio esotérico. E ainda fiz piada na minha própria cabeça, tipo, hahaha, direito holístico, hahaha. Tipo, só que o que me chamou a atenção foi justamente isso, né? Nesse momento de café, de ver colegas, e aí, infelizmente, eu tenho que traçar esse perfil do aluno de direito, que, claro, tem muita gente bacana, tem muita gente boa, tem muita gente que está interessada em mudar a sociedade, em conseguir a igualdade, direitos iguais, óbvio que tem. Mas a gente sabe também o perfil, que eu até arrisco dizer majoritário, dessa classe média, elitista, que não tem vivência nenhuma com nenhum tipo de diversidade, né? E está no direito meramente para ficar rico, ou por tradição, sei lá. O ponto é que nesse momento de café, uma roda desses colegas hiper elitistas estava falando tanto da constelação como uma coisa tão legal, tão boa, e de ir em congresso e fazer curso não sei o quê. E aqui eu pensando, opa, geralmente eu não gosto de nada que esse pessoal gosta. Será que tá aí uma aproximação ou tá aí algo para eu me afastar? Qual deles é? Eu vou ter que saber. Mas até aí eu também não dei bola. Pensei, bom, tem mais o que fazer também? Deixa pra lá. E aí me chamou a atenção, logo depois desse momento de café, de ouvir falando bem da constelação e tal, foi o segundo momento de café, justamente com esse colega falando do feto. Aquilo para mim foi... eu não acreditava no que eu estava ouvindo, porque, bem dizer, eu não estava nem na roda de conversa, estava próxima, e eu estava ouvindo, não era para eu estar ouvindo, eu estava, toda aquela roda estava ouvindo, e o pior, estava todo mundo rindo. Eu não sei exatamente se eles estavam rindo porque uma pessoa teve um aborto, ou se eles estavam rindo porque o colega estava falando de maneira jocosa daquilo, que ele ficou deitado no chão, não sei o quê. De qualquer maneira, eu achei aquilo tão surreal, porque para mim aquilo foi tão a prova da ausência de empatia, sabe? De respeito, essa é a verdade, de respeito. O teu colega que sentiu vontade de deitar no chão estaria representando o feto, é isso? Isso. Ah, tá, não tinha entendido da primeira vez. Ah, ele falou que tinha vontade de deitar, deitou, e aí a mulher chorou, aí depois descobriu que tinha... Ele disse que estava todo mundo... Ele também sentiu vontade de chorar. Deitou e também sentiu vontade de chorar e chorou. E aí acho que por ele estar deitado e chorando, foi feita a associação com ele ser esse feto não nascido, né? O que me chocou muito nessa história foi essa falta de respeito, de como assim, você participa disso, você chora para a pessoa e fala disso rindo num café? Isso para mim foi surreal. E aí eu digo, coisas como essa me fizeram questionar 1 milhão de vezes se eu continuaria cursando direito, se eu acreditava no que eu estava fazendo ou não, o que eu estava fazendo naquela instituição. Isso questionei muitas vezes. Mas, ao fim e ao cabo, sabe quando as pessoas diziam a pessoa continua na força do ódio? Uhum. É por aí, porque realmente eu acredito na mudança. Eu acho que se eu saísse fora, eu estaria dando o gostinho da vitória para tudo aquilo que eu não concordo. Depois, então, de tu escutar essa segunda parte da conversa, tu foi procurar mais informações? Eu fui procurar, eu falei assim com pessoas que eu sabia que tinham contato com constelação. Eu primeiro fui para pessoas de confiança, assim. Perguntei em WhatsApp para alguém, assim. Pois então, eu sei que tu conhece alguma coisa da constelação e tal. E as pessoas me passaram links, me passaram coisas. Outra coisa que me chamou a atenção foi quando me passaram links de advogados consteladores. E aí eu fui ver se tinha alguma parte dizendo o que era constelação, o que não era. Alguns tinham, outros não. A maioria dos casos tinha ali o clique aqui, faça seu cadastro, custa tanto. Marque sua constelação, custa tanto. Uhum.
E outra coisa que me chamou atenção é que, assim, vem naquela parte de bio, assim, do site, não sei se tu já teve esse desprazer ou não, de ver a bio dos advogados consteladores, que é uma coisa super íntima, que sai do nada a lugar nenhum, assim. Eu sou neta de fulaninha, isso vai fazer sentido lá na frente. Só que não faz, porque não vai a lugar nenhum. Me chamou atenção esse perfil, assim, meio esquizofrênico. Essa coisa completamente leviana mesmo, assim. E aí, a partir disso que, bom, enfim, fui tendo outras conversas até o ponto em que, então vamos ver o que é a constelação? Vamos nessa audiência, nesse tribunal? E aí, Meditação. já... Aí eu vi o teu vídeo, Uhum. né, da constelação. E aí, aquilo, assim, abriu a caixa de Pandora do inferno. Porque, aliás, obrigado por me deixar uma pessoa menos ignorante, porque daí, sim, aí eu concordo, o título do vídeo não podia ser mais adequado. Uma prática perigosa. E, de fato, é perigosa. E aí, quando eu vi, tipo, cara, a gente está levando aí um conceito nazista de família para dentro do tribunal. Não só nazista, né? Mas Não só. é muito complicado. E é interessante ver. Eu nunca cheguei a pesquisar advogados consteladores, assim, de entrar no site. Mas é interessante que daí no site do advogado não tem mais aquela consulta que tu vai fazer para questões jurídicas. Aí tem um marque sua constelação, como se o cara já fosse um psicólogo quase, né? Então, tem essa parte da consulta jurídica também, né? Também. Sim. Não vamos esquecer que isso é praxe dentro do universo jurídico. Tudo que a gente puder marcar né, marque custa tanto, a gente vai estar disponibilizando, né? O botão do pague aqui vai estar sempre ali. Eu não faço ideia quanto alguém cobra uma constelação, mas ouvi relatos de que uma sessão pode chegar a uns R$400. Uhum. Não sei se faz que nem psicólogo, se é sessão de 1 hora, se é sessão de um dia, se é por pessoa, se é por família. Não sei. Eu sei que, de qualquer maneira, R$400 é um preço muito caro. É muito caro para qualquer coisa. Para um médico, é caro. Quem tem R$400 assim, né? Na bucha para dar? Ninguém tem. E aí, é outra coisa que eu falo, de boas intenções o inferno tá cheio. Eu não acredito que todos esses advogados que eu fiz a brincadeira do botão pague aqui sejam uns crápulas que queiram só sugar o dinheiro. Eu acredito que essas pessoas têm boas intenções e querem justamente levar esse espírito humanitário, de inclusão para as demandas de família, querem acolher os seus clientes, mas de boas intenções o inferno está cheio. Então, assim, essas pessoas elas têm que estudar, né? Tem bios que falam ali, Beth Hellinger e fez estudo na tribo Zulu. Até que eu me lembre, ele não fez estudo na tribo Zulu, ele estava lá como missionário, né? Isso. Então, assim, não foi um estudo, sinto muito, né? Assim como eu que estava ali tão inocente, a constelação familiar, por que eu iria questionar que ele não estava ali fazendo um estudo, que ele estava ali como missionário. E isso que tu tá falando casa muito com o vídeo, né, que eu fiz com a Érica Rios, que é professora, doutora, é formada, acho que em Direito também, em Políticas Públicas, e ela falou muito no vídeo sobre essa questão do ensino ser muito técnico e não ensinar nenhum aluno a metodologia científica, né? No vídeo ela fala muito bem, porque é professora de metodologia científica, dificuldade que é para explicar para os alunos isso. Então, assim, eu entendo e me choca um pouco, porque na minha cabeça, a minha família toda é do direito, tá? Então, tipo, Eu acho que eu e meu irmão somos os, assim, fora da curva e todo o resto das pessoas são formadas em direito. Eu vejo muita questão de questionar, né? Então, assim, meu pai fala, ele tem até vídeo aqui no canal falando sobre estelionato espiritual, coisa assim que eu convidei ele para falar como advogado. E eu sempre, na minha cabeça, eu imaginava mais o advogado como aquela figura que também investiga, que também se questiona. Porque se tu vai defender um cliente ou tu vai acusar uma pessoa, tu tem que investigar. Então, o professor chega ali na frente, joga um monte de informação para vocês e ninguém questiona, ninguém pergunta, ninguém fala assim, tá, professor, mas quem é que criou? Tá, professor, mas tem uma literatura? E ele fala, isso tá resolvendo um monte no judiciário. Tá, professor, mas como que essa pesquisa foi feita para a gente saber que está resolvendo? Porque eu tenho a minha hipótese, né? Só uma hipótese mesmo da minha cabeça, que eu acho que as pessoas simplesmente não voltam
porque não querem passar por aquilo ali de novo. Tipo, então, talvez a senhora foi ali, a gente não sabe o que aconteceu, mas ou aumentaram a pensão um pouquinho, ou não aumentaram, e a mulher falou, eu não vou passar por isso de novo, me desloquei até aqui. Tem gente que não tem dinheiro para sair da sua, tipo, de um bairro para um centro, para ir para um fórum. Tem gente que não tem a passagem do ônibus, tá? Isso é sério. Então, a pessoa se deslocou do seu bairro, chegou lá para não resolver nada. Por que eu vou voltar lá, né? Essa é a minha hipótese, que resolve entre aspas, porque talvez a pessoa não volte e aquilo nunca se resolveu, na verdade. Eu li um fragmento também que falava de um casal que procurou a constelação porque estava procurando ali o judiciário para um divórcio. E aí constelaram e permaneceram casados. E aí isso foi dito como algo positivo. Eu questiono positivo para quem? Para o judiciário, beleza, porque é um a menos, né? Agora, de resto, simples assim, era um divórcio que continua em casamento. Olha que lindo. Isso é completamente sem cérebro para mim, isso não faz sentido. E aí o que tu estava falando sobre o pessoal do direito não questionar, sendo que deveria, cara, eu vejo isso como um marco temporal, né? E, de novo, é hipótese. Porque, como eu fiz a faculdade um pouco mais velha, e eu tive outras vivências, enfim, diferentes, e a gente está falando de uma instituição particular e é voltada para a classe média alta, né? Essa é a verdade. Os meus colegas tinham uma diferença de mais de 10 anos de mim. Uhum. Então, tem essa diferença. O que aconteceu na educação? A educação base mesmo, nesses 10 anos. O nível universitário que eles chegaram e o nível universitário que eu cheguei, era uma diferença abissal. O contato com a metodologia científica, muitos colegas foram ter única e exclusivamente no TCC. E foi ali onde eles tiveram que escrever mais de 2 parágrafos. E tiveram muita dificuldade. Aí vem o questionamento. Mas direito não é escrever? É escrever, com certeza. Mas aí a gente vem aí já é uma outra questão. Mas já não tem modelo pronto de peça? Tem. Aí a gente diz, advogados mais velhos, advogados que questionam, vão ver o modelo, vão ver o que importa, o que não, vão fazer seu próprio modelo. Vão tirar uma dúvida vendo o modelo de outro, né? Esse pessoal não, vai ver o modelo pronto e tá pronto, para que eu vou fazer? Olha, isso aí. Exato. A outra coisa que eu dizia é que na minha época, quem lia resumo era a pessoa que não estudava, né? Ah, vagabundo ali só leu o resumo. Ler resumo, minha nossa, a pessoa estudou. A parte da literatura, a literatura propedêutica do direito, ela é riquíssima, ela é fascinante e completamente transdisciplinar, né? A gente tem que ver a parte histórica, sociológica, filosófica e vai dialogar com 1 zilhão de outras áreas, inclusive com a linguística, né? Tem que dialogar. Tem que ser especialista em tudo? Óbvio que não. Mas um pouco tem que conhecer. E tem que conhecer também a influência. Olha, a linguística está influenciando no direito. Porque tem essa visão que não questiona, que acha que o direito influencia na linguística. O direito resolve tudo. Não se sabe o que é o direito, não se sabe as influências, e não se tem contato com uma literatura que não seja a técnica. Uhum. Tive vários colegas que passaram ali a graduação sem ler um livro. Não leram um livro. Por quê? Pegavam ali aquele guia de processo civil, manual de processo civil. Claro que ninguém lê um manual inteiro, nem por gosto, né? Tu usa aquilo para estudar, perfeito. E tem que usar para estudar mesmo. Mas essa foi a leitura. Não teve aquela evolução, não teve outra coisa. Participar de grupo de estudo, grupo de pesquisa, aí é outros 500, claro, aí sim se puxa mas isso é completamente opcional, e não é cobrado, assim, uma vivência em relação a isso, né? Tem as horas para cumprir, para não sei o quê. Se botar na internet aí o que tem de cursos para suprir as horas complementares para formação, a gente fica com uma descrença na humanidade. Da formação acadêmica é muito difícil. Muita gente, a gente teve, também já saiu o relato no canal de uma estudante de psicologia, onde teve constelação familiar também numa federal, muita gente falou, como assim? Numa federal? Gente, sim, numa federal, numa particular,
judiciário, e eu acho que se a gente entrevistasse ainda o meu pai, que se formou em Direito, acho que em 89 ou 90, nossa, o que ele conta da faculdade, que era super difícil, meu pai escreve maravilhosamente bem, fala, sabe, tudo de português, assim, ler muito é outro nível, a gente vê de como a faculdade foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? A gente tem que ver também essa contextualização social, porque eu acho que eu não corro o risco de falar levianamente aqui que o Brasil está vivendo gritantemente essa idiocracia, idiotização de todo mundo, essa meritocracia vazia, né? E isso é outra coisa, meus colegas tiravam 10 colando, né? Colando mesmo no celular, bolsa do celular, colar 10. E se convencia que tirava o 10. Entendeu? O comportamento era de quem tirou 10. E essa postura vai sendo repetida enquanto profissional. Isso, para mim, é alarmante, é gritante, é problemático, né? Então, como tu falou, teu pai vem dessa geração ali, 89, 90, era uma geração que estava vivendo ali uma profusão, a constituinte, o pessoal precisava trabalhar, precisava estudar, precisava entender, e estava disposto a isso. E tinha um contexto ali que estava favorecendo a isso. O contexto atual é do quê? Né? Dane-se. Dane-se. Tirar meu diploma aqui, e aí ganhar meus pilinhos aqui, hahaha, era isso. Olha, Né? obrigada. Pela entrevista. Eu acho importante trazer esse tipo de conteúdo para mostrar que muita gente... O que me choca sempre, em várias entrevistas, é ver que a pessoa passa a conhecer a pseudociência dentro da universidade, que seria o lugar onde a pessoa não deveria aprender aquilo, deveria aprender a pensar, a questionar, a raciocinar, a desenvolver todo aquele pensamento crítico que a gente não desenvolve no ensino básico. E aí, por exemplo, tu não sabia o que era constelação, teus colegas não sabiam. Talvez se tu não tivesse essa questão mais assim crítica, que talvez os teus colegas não tivessem ou ainda não têm, tu também estaria constelando por aí, achando que é super legal, que poderia ser evitado. Se o professor não trouxesse para dentro da sala de aula uma coisa, tu encontrar na rua, alguém comentou, e aí tu foi lá e procurou. Outra coisa é o professor. E assim, a gente sabe que existe essa ideia de o professor, a hierarquia, né? O professor tá ali, ele sabe, ele já é uma pessoa influente, sei lá, eu sei que no direito tem muito professor que é advogado conhecido, que são, tipo, juiz, ou pessoas que são conhecidas, assim, de repente a pessoa fala, não, esse professor aqui é o advogado tal, que é muito bom, então se ele tá falando, é verdade. Então vem aquela falácia da autoridade, né? Se o fulano, ou por exemplo, um professor que tem um doutorado, sabe, vai falar, não, ele tem um doutorado, com certeza ele sabe o que tá falando. Mas não é assim, gente. Às vezes a pessoa com o doutorado, a pessoa que é famosa, a pessoa, sei lá, N pessoas, não é porque ela falou que é uma verdade, né? Exatamente, essa pessoa tem 25 anos de prática, e daí? E daí? É justamente isso que a gente tem que cuidar e fazer essa ressalva para que as pessoas sejam mais críticas. Não é porque o professor falou que tu não vai achar sei lá, no Código Penal lá, constelação, artigo tal, não sei o quê, ou na Constituição, não sei onde é que tem as informações, mas não vai estar no livro ali de direito que todo mundo usa, sei lá, no Vadimeco, né? Que eu acho que é o que o pessoal usa. Não tá lá, constelação. Então, assim, vamos questionar um pouquinho também, né? Pessoas... É isso que eu acho que... Tem alguma mensagem final para deixar para o pessoal? Apesar do meu discurso ser extremamente pessimista e botar todo mundo em descrença, devo dizer que, cara, bom, a gente está aqui nesse canal que está discutindo ciência. Como eu, existe milhares de pessoas também que não aceitam isso, estão discutindo. Tem várias associações. Então, a gente está num caminho bacana de questionar e não deixar passar, não deixar barato esse tipo de situação, esse tipo de prática que tenta desenfiar a goela abaixo. E quanto mais a gente se posicionar, né, resistir e conversar, a gente vai conseguir dirimir essas chagas que tem aí. Bom, muito obrigada, gente. Obrigado por assistirem.
Deixem seus comentários aí, se vocês curtem, deixem o like. Geralmente, vídeo de constelação sempre aparece um monte de hate. Vamos ver o que virá por aí. Se você é do direito, comente aqui também o que vocês acham sobre o curso, se vocês viram essa questão de constelação em algum lugar. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!